Opa, Pai do Senhor, glória a Deus, pessoas de Deus ungidas, neste grupo maravilhoso. Aqui também vai estar no YouTube, tá bom? Eu aqui convido a todos para falar desse assunto. Me perguntaram, né? Pergunta dada é um desafio, mas tem que ter resposta. Pior perigo que tem é de vocês manterem a dúvida, certo? Porque aí o diabo pode chegar e usar essa dúvida contra vocês. Então, amados, vamos falar da comida dos anjos. Meu Deus, é um negócio que a pessoa pode dizer, mas comida dos anjos e anjo come, né? Come, né? Vamos ver que sim. Mas aqui eu vou dar umas dicas aos pregadores, para que vocês respondam essas perguntas com sabedoria de Deus, vinda dos céus, tá certo? Nós estamos aqui para ajudar e vocês estão aí. Esse vídeo será bem curto, porque é só para tirar essa dúvida. Vou mostrar em 3 passagens que às vezes os anjos comem, outras vezes não comem, depende da hierarquia, tá certo? Então, vai depender muito disso daí. Então, amados, a comida dos anjos, afinal de contas, é o quê? É uma comida normal, é uma comida sagrada, é uma comida ungida, é uma comida... É como essa comida, né? Então, vamos ver aí, a comida dos anjos está na base do Salmo 78, versículo 25. Eita, aleluia, né? Estou aqui convidando o pessoal, certo? E estou aqui para esclarecer vocês. Salmo, vão abrindo aí, Salmo 78, versículo 25. Desde já vou dizendo, todo o texto lido isoladamente, e você tentar fazer uma pregação só em cima de um versículo, você vai formar um raciocínio em cima de um versículo só, vai ser um pretexto para heresia. Você vai botar qualquer coisa que você quiser ali dentro. Por exemplo, é permitido se divorciar ou não, se você só pegar o versículo de Mateus e de Marcos, não, certo? É permitido, que é a pergunta feita ali, tem que se lembrar disso, né? Se eu chegar e disser que ali vamos supor ali na passagem de Êxodo 14, né? A ordem é para marchar, né? Tem até hinos com relação a isso daí. Mas a ordem é para marchar, então você sai andando, entendeu? A ordem é para marchar e lá diz, nessa luta vocês não devem pelejar, nesta luta. Né? Quando Deus dá, é só naquela, na restante, pega e peleja, né? Então, se você for ler, nunca você vai lutar, né? E o reino de Deus é tomado à força, né? Então, a força de quê? De oração, de insistência, de persistência, de santidade, certo? Então, estamos aqui para falar da comida dos anjos, certo? Eu anunciei logo cedo que no grupo estaríamos falando sobre a comida dos anjos, né? Então, está aqui, amados, 3 minutos, 4 minutos, eu espero sempre 5 para convidar o pessoal. Então, comida dos anjos. Como é o formato dela? Será... No assunto de anjo, vocês sabiam que livro de anjos vende mais do que se você fizer um livro falando sobre Jesus? Pois é, amados. E isso não pode. Vocês sabiam que todo calvinista ele gosta de falar de calvinismo e o arminiano ele mal fala porque imagina que já está correto, né? Então tem que debater, tem que falar, certo? Sim. Tem que falar sim. Então, estamos aqui para mostrar a vocês o que é isso. Eu estava no vídeo falando no estudo sobre o pecados, que é só da segunda até terminarmos. Depois vou gravar pecados específicos,
dando exemplos para que vocês entendam e saibam como desviar. E aí vocês podem usar num estudo, botar para falar, certo? E aí fica mais fácil ele isolado. Mas o assunto total sobre pecados está ali. Então, amados, está aqui Salmo 78, versículo 25, que diz assim: cada pessoa se alimentou do pão dos anjos, enviou-lhe comida à vontade. Pergunta que a gente deve fazer o texto: que comida? O pão dos anjos, certo? E que pão era esse? Né? Então, vamos responder essas perguntas vendo o contexto. Teve uma pessoa que disse assim: pastor, eu não sei discorrer a pregação. Eu não sei fazer a pregação discorrida. Ou seja, explicá-la, botá-la em partes. Então, basicamente, uma pregação ela tem que ter uma introdução, o problema criado para que a gente faça a síntese ali, certo? Dizendo... Porque tem gente que só mete, assim, vamos dizer assim, a martelada nos errados. E não mostra a solução, que é a última parte de uma pregação. Então, a pregação ela é feita de... Consequentemente, daqui eu tinha que entrar nesse assunto. A pregação ela é feita em cima, lá, introdução, certo? Então vai ter o tema. Tema, gente, não é versículo. Não é versículo. Tema não é versículo. O versículo é o texto bíblico do tema. Olha aí. E então o tema seria o quê? É a frase de impacto que você vai criar, o que Deus vai lhe dar para falar daquele assunto, né? Por exemplo, eu botei comida dos anjos, mas vamos dizer, o pão celeste, né? O pão espiritual, né? E aí a gente vai ver. Se vocês forem pegar esse texto que está aqui, levar para o Novo Testamento, ele vai dar a interpretação de quem é esse pão. Mas por enquanto vamos ficar aqui. Então, como é que eu sei? A gente está no Salmos de número 78. Salmo não é capítulo, certo? Porque Salmos é um inário, tá certo? O nome Terrilim, em hebraico, certo? E Salmos, que é justamente o livro de Salmos, que é cânticos. São cânticos, orações cantadas, certo? Orações feitas... Alguns salmos falam de você ser consolado, de dizer quem é o seu pastor. Alguns salmos falam... E os salmos, a única cuidado que você deve ter, que é imprescindível, que eu quase que não vejo ninguém falando disso. Mas você olhar se é antes do cativeiro, durante o cativeiro, que foi escrito aquele salmo, ou depois do cativeiro. Porque se você for para o Salmo 136... você vai dizer que eles estão cantando. Mas no Salmo 137, eles já estão dizendo, penduramos nossas harpas e não tem mais sentido louvar. Entendeu? Então, você tem que saber. Então, quando tiver Davi, você sabe que Davi foi antes da divisão do reino. Salomão foi antes da divisão do reino. Após isso daí, aí você tem que identificar se eles estavam no cativeiro pelo texto, ou se já tinham saído do cativeiro, certo? Então, antes, durante ou depois. Com Davi e Salomão é sempre antes do cativeiro. Então, vejam bem. Voltando 5 versículos vai ser o contexto do 25. Então, 24, 23, 22, 21, 20. Então, vamos ler do 20 até lá e a gente vamos ver se ele decifra. Que pão dos anjos é esse? Ou seja, comida, né? Que foi o evangelista Ronaldo, né? Que ele também é pastor lá em Mãe Luísa, e perguntou. E tem que perguntar mesmo, sendo pastor, amados. Eu não sou detentor da verdade, mas tem coisas que eu pergunto e alguns pastores me respondem, e outras também, assim vamos fazendo a obra crescer. Olha só. Vou ler do 19, porque vocês vão ver que faz todo sentido o pão dos anjos, né?
exclamaram contra o Senhor, questionando: será Deus capaz de servir-nos a mesa no deserto? Então você já está identificando aí, do 19, que a mesa foi feita no deserto, né? Mas eles estavam questionando, eles estavam dizendo, será? Será é quando eu pego essa palavrinha, como se eu pegar se Deus fizer, ele é Deus. Denota dúvida. Será também. Será Deus capaz? Então, quem é que estava falando isso daqui? Se você voltar, você vai ver, aqui na minha Bíblia, ela está dizendo ação divina na história de Israel, então eu já sei que era o povo de Israel. Nesse contexto, Israel estava consertado ou estava desmantelado, vamos dizer assim, né? Desconvertido. Se eles estão falando isso aqui, eu colocando por 17, eu vou ler e vocês vão entender. Ó. Eles, porém, continuaram a pecar contra ele. Então, eles estavam desconcertados. Então, você veja que o próprio texto responde, né? Mas voltando para o pão dos anjos, será Deus capaz de servir a mesa no deserto? Então, foi feita uma mesa. Aí, vamos ver agora. Que mesa? Espiritual. Então, as palavras para você dissertar, fazer uma pregação, basicamente, palavras, perguntas que você deve fazer o texto é como, para quê, onde, por quê, quem é. Essas perguntas você deve fazer no texto. Quem é que está falando, para quem está falando. Anotem no papelzinho e na hora, Deus dando o texto, vocês podem fazer essas perguntas. Aí o 20 diz, é verdade. Ele bateu na rocha, e eis que brotou água, e jorravam torrentes. Mas poderá é dúvida também, certo? Poderá também fornecer pão e prover de carne seu povo? Eles estavam em dúvida ainda. Hoje nós sabemos que poderia sim, né? Mas este povo era rebelde, né? Você voltando lá, isso tudo que a gente está examinando não é o texto, é o contexto. É o texto que é junto do texto que a gente escolheu, que é o 25, né? Então, o 21 diz, portanto, quando for na de português, que eu vou falar um pouquinho, não é aquela aula de verbo e não sei o quê. Não. Mas vocês têm que saber um mínimo de português. E vocês vão ver que aqui portanto, é conjunção, ou seja, vai ligar a frase anterior com essa daqui. Conclusiva. Então, portanto, fizeram a pergunta, em seguida vem um portanto, para dizer, ao ouvir tais queixas do povo. Vocês vejam que eu estou com pressa de ler o texto? Não, né? Tem que ser assim. A leitura você tem que respeitar as vírgulas. Enfureceu-se e com fogo atacou Jacó. Jacó, o homem, nesta época, não. Vocês vão ver na continuação do texto. E sua ira se levantou contra Israel. Todo mundo sabe que mudou-se o nome de Jacó, que é Iacob, que significa calcanhar, certo? Calcanhar é símbolo de traição na Bíblia, né? Pisarás na cabeça da serpente e ela te ferirá o calcanhar. Então, feriria Jesus aí através de traição. Então, por aí, tira-se que Iacob também era suplantador. Mas pegar no calcanhar significa aproveitar a oportunidade também. Então, não tem um lado bom e um lado ruim. É aí como eu falo. Tem que saber para não falar nada de errado. O 22 diz, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Né? Deu ordem às nuvens do alto, e abriu as comportas do céu. Estamos chegando já perto do 25.
No 24, se ele abriu as comportas do céu, ele deu ordem às nuvens do alto e abriu as comportas do céu, quer dizer que abriu as janelas do céu para mandar algo. O quê? Fez chover maná. Olha aí, sobre o seu povo para que se alimentassem. Olha aí, glória a Deus. Alimentasse, deu-lhe trigo do céu, meu Deus. Aqui no comentário um dos significados mais profundos do termo hebraico maná é pão do céu. Então, pão dos anjos, né? Respondida a pergunta, como escrito em Êxodo 16, contudo seu sentido eterno fica evidente no sacrifício vicário e redentor de Jesus Cristo Messias em João 6:51. Tá certo? Então, quem é o maná do céu? Jesus, certo? Mas aqui, nesse contexto, a tipologia aponta para Cristo, quer dizer, tipologia quer dizer que é o objeto figurado, que é o maná. O objeto real é Jesus. Então, está apontando para Cristo. Então, um versículo aqui, o Salmo, pode-se dizer que ele é um salmo messiânico. Mas ele diz, trigo do céu, cada pessoa se alimentou do pão dos anjos, o maná. Então, o maná é o pão dos anjos, está certo? Respondida a pergunta, porém, eu vou dar mais algumas passagens para vocês saciarem aí. Lá em Juízes 6, versículo 17, fala da passagem que um anjo estava com Gideão, tá certo? E nesse episódio, o anjo não come, mas ele pede para Gideão colocar. E o anjo deixa bem claro, Gideão, se você tem força hoje, foi porque Deus lhe deu, né? Foi porque Deus lhe deu, aleluia. Então ele se afastou, Gideão disse, se achei graças aos teus olhos, né? Se achei graças aos teus olhos, deixa eu preparar uma comida. Então era tradição, era hospitalidade, né? E o hóspede é mais importante do que a mulher na época. Por isso que lá em Gênesis, o Ló, ele oferece as filhas no lugar dos anjos, né? Que eram os hóspedes. Não era porque era anjo, não, é porque era hóspede. Certo? Que tem outra passagem do Levita que os homens abusam da mulher. Literalmente, de todas as maneiras que você imaginar. Certo? Então, abusar é um termo muito coloquial, muito maneiro para aliviar o texto. Mas se você for observar o que é abusar, aí você já mata a charada. Certo? Então, o que acontece aqui? Traga-me oferenda, olha só, não se afaste daqui, rogo-te até que eu volte, e traga minha oferenda, ou seja, a minha oferta, né? E o anjo disse, esperarei até aqui, até que você volte. Certo? Beleza. Gideão foi para casa, preparou o cabrito, pegou a farinha, fez tudo aquilo no carvalho, ofereceu a ele a sombra do grande carvalho e os ofereceu ao anjo. Tome. O anjo do Senhor lhe ordenou, toma a carne, no 20, né? Toma a carne, os pães sem fermento e coloca sobre esta pedra e derrama o caldo sobre eles. Olha só. Gideão assim fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado, só a ponta, olha só, que trazia em uma das mãos e tocou na carne e os pães sem fermento. Fermento é muito simbólico de pecado, certo? De orgulho. Tocou na carne os pães sem fermento. Então brotou fogo da rocha e consumiu a carne e todos os pães sem fermento, e o anjo do Senhor desapareceu. Então ele comeu a comida? Não. Ele pediu para Gideão fazer isso, e o anjo ofereceu a Deus. Tocou e sumiu. Aí Gideão pensava que ia morrer,
devido ao fogo, à fumaça, ele ter sumido, pensou que tinha agredido, e ele diz, eu vou morrer, e Deus propriamente, o Yahvé, o Senhor, ele disse, não vai morrer, certo? E ele colocou o nome lá no versículo 24 de Javé Shalom, certo? Em outras versões da Bíblia vai aparecer Jeová Shalom, certo? Mas Jeová não é o nome correto dele, é muito anglicano do catolicismo, do romanismo, certo? Ele vai, Javé Shalom é o nome mais correto. Então, Javé é o nome do pai. Aqui ele não comeu, mas lá em Gênesis 18, olha só, até parece uma pregação aqui, né? Mas 18, versículo do 6 ao 8, você já vai ver que ele comia, né? Abraão dirigiu-se apressadamente para a tenda e pediu a Sara, toma depressa 3 medidas da melhor farinha. Aqui está a base para você oferecer a Deus e até os anjos, se caso aparecesse, porque ali ele está em corpo presente. Ele era um representante direto de Deus. Claro que a gente não vai fazer aqui, como eu estou aqui, sem ver anjo nenhum, oferecer, porque aí o anjo poderia pegar, fazer o que o outro fez, lá em Gideão, e queimar e ofertar a Deus. Beleza, mas oferecer aqui seria idolatria ao anjo. O anjo não recebe, está lá em Apocalipse, ele não recebe, tá certo? Mas aqui tem a base para você ofertar, então, o melhor a Deus. Então, ele disse, a melhor farinha, a massa prepara 3 pães. Lá na época se fazia na hora, para não estragar, tá certo? Em seguida, correu ao rebanho, escolheu o melhor. Deus não quer o pior de você, ele quer o melhor. Mas tenro, vitelo, e o deu a um servo, que se apressou em preparar. Ou seja, não é o mais caro, Deus quer o melhor, entendeu? O melhor que você pode dar. Olha o 8 respondendo, tomou igualmente coalhada, comidas humanas, coalhada, leite, vitelo que preparava, colocou tudo diante dos visitantes, olha só, eram 3, né? Ao pé, entretanto, permaneceu de pé junto deles sobre a árvore, observando-os enquanto comiam. Esses daqui já comiam. Então, anjo come, tá certo? Anjo come, anjo de Deus come. Tem necessidade de comer? Não, o corpo é diferente, tá certo? Mas, com certeza, às vezes ele quer ofertar e dar a Deus. Depende aí disso daí da patente dos anjos, certo? Um anjo da guarda, um querubim, um anjo do Senhor era Jesus, ele poderia receber, mas às vezes não recebia. Então aí é um mistério. Então, mistério não cabe a gente ver. Então, amados, aqui está classificada a comida dos anjos na angelologia, doutrina dos anjos, tá bom? Então aqui está respondido. Vai por afinados, quando você vê lá no YouTube, afinados na palavra, você veja pelo título, vai estar um soldado lá na frente, no YouTube. Este daqui está no grupo porque é exclusivo. Então, aqui estamos respondendo para edificar. Usem em pregações, fiquem à vontade, a palavra do Senhor é para ser divulgada. Então, em nome de Jesus, eu agradeço a todos, eu digo amém.